E a Egea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas movimentamos mais vidas. Corsã e a Egea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Insights nos direcionam a melhores escolhas, permitindo-nos ter uma visão diferente e fazer mais. Com a KPMG, você tem as pessoas e as tecnologias para identificar insights e transformá-los em ação. Agir com base em insights e ter as pessoas certas ao nosso lado possibilitam que as oportunidades estejam em toda parte. Deixe os insights revelarem novas oportunidades. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado? E com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos, profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, eu peço a gentileza de ocuparem os seus lugares, as mesas, porque o serviço de almoço já teve o seu início. Senhoras e senhores, por gentileza, ocupem os seus lugares, as mesas, porque o serviço de almoço já teve início. Muito obrigada pela colaboração.
transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Juntos, a gente não se entrega. A gente ganha força, recomeça, volta a acreditar, volta a vender. A gente está do teu lado para te apoiar em cada momento desta reconstrução. Juntos, a gente supera. Sebrae. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O que é isso pra você? Uma bergamota, uma tangerina, uma mexerica ou uma laranja cravo? Pode chamar de qualquer jeito, porque a gente entende os brasileiros. Entendemos cada detalhe, cada expressão, cada necessidade que só o nosso povo tem. Estamos juntos há mais de 25 anos. Nascemos aqui para levar proteção e incentivar sonhos. Investimos 100% aqui. Crescemos junto com o cooperativismo para fazer a nossa sociedade evoluir. E vivemos pelo futuro de milhões de brasileiros. Icatu Coopera é daqui, é pra ti e por vocês. Ela ama mas também várias. Ela, a terra. Onde uma criança se encanta a ver com curiosidade o trabalho da mãe e do pai. Que leva, planta, cria, odeia, come. Que deixam com herança o amor por ela. Esse amor vive na família. Esse amor tem a terra. Cicobi, parceiro de gerações do agro. De onde vem a sua força? Do suor que escorre no rosto? Ou das raízes que se espalham por esse chão? Força é usar a cabeça para planejar e o coração para colocar os sonhos de pé. Viver tantas histórias com pessoas de diferentes culturas e identidades é o que faz a gente descobrir novos significados da força todos os dias. Steel, 50 anos de Brasil. A força para construir histórias. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Insights nos direcionam a melhores escolhas, permitindo-nos ter uma visão diferente e fazer mais. Com a KPMG, você tem as pessoas e as tecnologias para identificar insights e transformá-los em ação. Agir com base em insights e ter as pessoas certas ao nosso lado possibilitam que as oportunidades estejam em toda parte. Deixe os insights revelarem novas oportunidades. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida precisava proteção. O seu amor, vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado e com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores e a inovação. São negócios, resultados, carreiras e a própria economia do Estado transformados a partir do fomento de conexões dinâmicas pela evolução do empreendedorismo. E você já está criando conexões para se transformar de verdade? CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma.
Juntos, a gente não se entrega. A gente ganha força, recomeça, volta a acreditar, volta a vender. A gente está do teu lado para te apoiar em cada momento desta reconstrução. Juntos, a gente supera. Sebrae. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O que é isso pra você? Uma bergamota, uma tangerina, uma mexerica ou uma laranja cravo? Pode chamar de qualquer jeito, porque a gente entende os brasileiros. Entendemos cada detalhe, cada expressão, cada necessidade que só o nosso povo tem. Estamos juntos há mais de 25 anos. Nascemos aqui para levar proteção e incentivar sonhos. Investimos 100% aqui. Crescemos junto com o cooperativismo para fazer a nossa sociedade evoluir e vivemos pelo futuro de milhões de brasileiros. Icatu Coopera é daqui, é pra ti e por vocês. Ela é uma, mas também várias. Ela, a terra. Onde uma criança se encanta ao ver com curiosidade o trabalho da mãe e do pai. Que lavam, plantam, criam, ordenam, comem, que deixam como herança o amor por ela. Esse amor vive na família. Esse amor tem na terra. Sicoob, parceiro de gerações do agro. De onde vem a sua força? Do suor que escorre no rosto? Ou das raízes que se espalham por esse chão? Força é usar a cabeça para planejar e o coração para colocar os sonhos de pé. Viver tantas histórias com pessoas de diferentes culturas e identidades é o que faz a gente descobrir novos significados da força todos os dias. Steel, 50 anos de Brasil. A força para construir histórias. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Insights nos direciona a melhores escolhas, permitindo-nos ter uma visão diferente e fazer mais. Com a KPMG, você tem as pessoas e as tecnologias para identificar insights e transformá-los em ação. Agir com base em insights e ter as pessoas certas ao nosso lado possibilita que as oportunidades estejam em toda parte. Deixe os insights revelarem novas oportunidades. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa.
seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida precisava proteção. O seu amor, vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, que eu espero a nova era, eu preciso de você. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores e a inovação. São negócios, resultados, carreiras e a própria economia do Estado transformados a partir do fomento de conexões dinâmicas pela evolução do empreendedorismo. E você já está criando conexões para se transformar de verdade? CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, bom almoço. Nós damos início, nesse momento, à nossa cerimônia. Senhoras e senhores, a Federação está presente na Expo Inter, realizando o Tá na Mesa e também aquela que é a 12ª edição do Prêmio Vencedores do Agronegócio e a 8ª edição do Elas no Agro. Eu peço a gentileza de todos, nesse momento, ficarem em pé para nós acompanharmos a execução do hino rio-grandense. Por favor.
Senhoras e senhores, a Federação agradece aos patrocinadores do Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. BRDE, Icatu Coopera, Cicobi e Stil. O apoio institucional do Correio do Povo, Grupo RBS, Jornal do Comércio e O Sul. Agradecemos também aqueles que são os patrocinadores do Tá na Mesa. Patrocinador Master, Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Platina, KPMG, Diamante, Braskem, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, LAMB Construções e Engenharia. O patrocínio ouro é do Sebrae RS. Patrocínio ouro de CDL, POA, Unimed Federação RS e Wilson Sons. Cooperação do Sebrae RS. Apoio Dinamize, Onda Web, Seletos e VH Audiovisuais. A parceria de Correio do Povo, do Grupo RBS, do Jornal do Comércio, do Jornal O Sul, da Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Record RS e Rede Pampa. Convido neste momento para fazer a saudação aos senhores o presidente da Federação, Rodrigo de Souza Costa. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar inicialmente nosso painelista de hoje, o economista Antônio da Luz. Muito obrigado pela presença, pela disposição. Economista-chefe do Sistema Farsul e CEO da Agromone e Assessoria Econômica. Cumprimento ao nosso anfitrião, presidente Gideão Pereira, presidente da Farsul. Cumprimentar a todos os agraciados do 12º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 8º Prêmio Elas no Agro. Cumprimento ao nosso presidente Adolfo Brito, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar a senhora Subdefensora Pública Geral para Assuntos Administrativos, doutora Aline Correia Lovato. Cumprimento o senhor diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busato, a senhora diretora presidente da Corsã, Samantha Takimi, a ex-presidente da Federação, Simone Leite, presidente do Conselho Superior da Mulher Empreendedora do Rio Grande do Sul, cumprimento o presidente da Federação AGV, Wilson Neuer, o senhor presidente do Cicobi, Rui Schneider, o senhor presidente do Conselho Superior do Transforma RS, Daniel Randon, o senhor presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Dr. Jorge Gerdau e Johan Peter. Cumprimento a todos os presidentes, conselheiros, diretores e a todos os nossos convidados que nos prestigiam nesse evento. Para nós é uma grande honra tê-los aqui conosco. Umas palavras, acho que nesse momento desafiador da história do Estado do Rio Grande do Sul, hoje aqui
nós estamos reconhecendo mais do que conquistas, mas a capacidade de resiliência e de superação do agronegócio gaúcho. Num mundo que tem mais de 800 milhões de pessoas com fome crônica, aumenta muito a responsabilidade do Brasil como grande produtor de alimentos. E neste país, o agro gaúcho sustenta a segurança alimentar do Brasil. Alimenta com arroz, abastece com arroz todos os dias mais de 140 milhões de brasileiros. Por isso que quando se fala em problemas climáticos do estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro olha para nós pela importância estratégica da diversidade das cadeias produtivas do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de alimentos. Isso, neste momento único, que exige o melhor de cada um de nós, para nós da Federação, é motivo de grande orgulho podermos premiar e reconhecer os cases aqui que foram agraciados. Então, eu queria encerrar parabenizando a cada um dos agraciados pela sua conquista, pela sua demonstração de resiliência, de capacidade de superação, que muito merecidamente está sendo premiada no dia de hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, é com muita honra que, em nome do presidente da Federação, convido ao palco o economista-chefe do Sistema Farsul e CEO da AgroMoney, assessoria econômica, Antônio da Luz. Por favor. Bom, muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Um especial bom dia para o presidente Rodrigo. Presidente, a Federação tem sido um palco para todas as federações, para que a gente possa discutir essa reconstrução de Estado. Assim tem sido a Federação nesses últimos meses. Muito obrigado por todo esse espaço que tem dado não só a Federação da Agricultura, mas todas as federações, para que elas possam expressar o seu entendimento e, com isso, construirmos as políticas públicas necessárias para esse processo de reconstrução. Quero também, de maneira muito especial, cumprimentar o meu presidente Gedeão Pereira, cumprimentando aos senhores. Quero que todos sintam-se cumprimentados, todas as autoridades já mencionadas pelo presidente Rodrigo na sua fala, e, muito particular, a todos os vencedores, seja do 12º Prêmio Vencedores do Agronegócio, como o 8º Prêmio Elas no Agro, Rio Grande do Sul. Certamente, todos os escolhidos foram escolhidos a dedo por grandes méritos. Eu trouxe para discutir com os senhores e senhoras neste almoço, da maneira mais breve possível, um pouco dos nossos pleitos, que foi justamente a encomenda do presidente Rodrigo, que nós falássemos sobre o que nós estamos propondo, mas para entender o que está vindo, né? O que nós pedimos e o que de fato está vindo para o Rio Grande do Sul. Mas, para nós entendermos o que foi solicitado, acho que é importante entendermos como funciona um pouco o crédito. E eu não podia, presidente Gedeão, perder essa oportunidade desse público seleto de falar algo que nós, lá na Farsul, toda hora nos debatemos. O governo vai lá e anuncia 500 bilhões e vira manchete em todos os jornais. E muitas pessoas, elas ficam com a impressão que aqueles bilhões todos são recursos públicos, que são emprestados para os produtores rurais por parte do governo. E isto não é verdade. Uma outra parte da população sabe que aqueles recursos não são do governo, mas acham que tem um nível de subsídio muito superior ao que de fato tem, e é algo generalizado. Então, acho importante, para entender o nosso pleito e, sobretudo, entender o problema,
entender também um pouquinho de como funciona o crédito rural. Mas antes eu queria trazer preliminarmente o que nós entendemos desde maio, e é bom lembrar que desde maio as federações empresariais têm se reunido, desde maio elas têm buscado um entendimento conjunto e elas têm trabalhado de maneira única em prol da reconstrução do Estado, cada federação endossando o pleito da outra após uma discussão, após a apresentação de melhorias, mas a busca de uma construção de um documento único, de uma proposta única para o Estado. Isso é um exercício que nós temos feito desde maio. E nós temos entendido que, basicamente, a coisa número 1 é cuidar das pessoas. O atendimento imediato para as pessoas que estavam passando pelo problema da enchente e agora a sua reconstrução, a reconstrução dos seus lares, das suas vidas. Mas também nós sabemos que não cabe ao governo, não é papel do Estado, reconstruir cada lar, cada sofá que se perdeu, cada geladeira que se perdeu. A reconstrução, ela é privada. E nós precisamos entender que o governo tem um papel importante, mas é partícipe. A reconstrução, ela vem do setor privado. Só que esta reconstrução, ela não acontecerá se as pessoas perderem seus empregos. Se as empresas não mantiverem uma dinâmica econômica capaz de fazer com que a economia funcione minimamente. Ou seja, cuidar das empresas é cuidar das pessoas físicas. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Um terceiro ponto que nós entendemos muito importante sempre foi a infraestrutura. A infraestrutura, que foi bastante prejudicada, ela ainda encarece os custos de transação no Estado, que já nunca foram baixos, sobretudo por estarmos longe dos grandes centros consumidores do país. E, por fim, o apoio aos governos locais, como nós vimos na pandemia. Nós precisamos ter ciência que, se o governo do Estado, nós continuamos precisando dos serviços de segurança, de saúde, talvez agora mais do que nunca, e eles não acontecem de graça. E se o governo do Estado não equilibrar suas finanças, quem vai pagar essa conta é justamente o conjunto de pessoas que nós estamos tentando ajudar. São as pessoas físicas e jurídicas do Estado. Porque nós teremos que pagar essa conta. E não nos parece adequado neste momento. Assim como nos governos municipais, que poucas vezes eles são lembrados, mas são muito importantes, temos sempre que lembrar que 80% de todos os caminhos, todas as estradas que nós temos no Rio Grande do Sul, elas não têm pavimento e são responsabilidade municipal. A gente lembra muito das BRs, porque é onde mais nós andamos nelas, ou nas RS, mas e as estradas municipais? Elas compõem a maior parte da malha rodoviária gaúcha. Se os municípios não tiverem minimamente condições financeiras, como é que nós vamos escoar a nossa produção? Então, esses eram os eixos que nós trabalhamos e fizemos isso de maneira uníssona, como mencionei. E algo também importante de deixar registrado, nós que passamos por uma estiagem em 2022 muito forte e contamos com a solidariedade das pessoas, do povo gaúcho, revivemos isso em 2023 e também contamos com a solidariedade das pessoas. Em 24 nós tivemos uma grande enchente e, inegavelmente, os problemas no meio urbano são muito maiores que no meio rural. Muito maiores. Não significa que não tenhamos problemas. Claro que temos problemas. E graves, mas nada se compara aos problemas do meio urbano. Então, o nosso grande problema não é o excesso de chuvas em si, é o excesso de chuvas depois de 2 estiagens consecutivas, o que nos gerou um conjunto de perdas muito grandes, que gerou, vocês são empresários, é fácil dar o exemplo, o grande problema do agro gaúcho é um excesso de passivo circulante contra uma possibilidade de aumentar o passivo não circulante. Nosso problema é passivo circulante. Nós temos um nível de endividamento que ele é elevado, mas ele é possível de ser equacionado.
desde que a gente mova no balanço do passivo circulante para o não circulante. Ou seja, nós possamos alongar essa dívida. Nós possamos pagar esse volume de endividamento que foi concedido junto ao sistema bancário, ao sistema cooperativo, as revendas de insumo, não com uma safra, mas com as próximas safras. Então, antes eu queria falar um pouquinho de crédito rural, já que a nossa grande demanda ela mora na questão creditícia. Em primeiro lugar, é bom os senhores saberem que nem todo o valor que é anunciado é realizado. Os governos eles não têm uma mecânica entre o valor anunciado pelo governo nos planos safras e os valores efetivamente tomados. Por exemplo, esse último faltou mais de 17 bilhões de reais, bilhões, B de bola, para ser atingido. Agora, mais importante do que isso é nós entendermos como que funciona, para que finalidade nós tomamos esse recurso. Vejam que a maior parte é para custeio. Custeio é o capital de giro. O capital de giro é aquele que é tomado para comprar os insumos, enfim, e plantar a próxima safra. O segundo é o investimento. São 101 bilhões de reais que os produtores rurais investem em máquinas agrícolas, em caminhões, nos implementos rodoviários lá do Daniel e assim por diante. São 101 bilhões de reais de investimento do setor todo ano por essa via. E observem que, inclusive, nós temos mais pessoas tomando recursos para investimento, um número maior de pessoas tomando para investimento do que para custeio propriamente dito, embora o valor seja muito maior, seja mais que o dobro para o giro. E por alguma razão que não vale a pena voltarmos a essa discussão, que já foi feita lá no início dos anos 2000, a agricultura foi separada. Ela foi separada entre agricultura familiar e agricultura empresarial. A agricultura dos pequenos produtores e dos demais produtores. Nós nunca tivemos de acordo com esse tipo de separação, vemos isso de maneira absolutamente improdutiva, embora a gente reconheça que desiguais não devem ser tratados igualmente. Mas para isso não precisa fazer nenhum tipo de separação. O fato que eu chamo a atenção dos senhores e senhoras que o PRONAF, que é o crédito para a agricultura familiar, ele é da ordem de 61 bilhões. 50 da média agricultura, que foi uma nova separação ali do início da década de 2010, fizemos uma nova separação, e assim nós vamos separando, né? E os demais produtores são todos aqueles que não se enquadram nem nos critérios de agricultura familiar e nem daqueles médios produtores. Observem que a maior parte do valor é tomado pelos demais produtores, que são representados por esta casa, pela Farsul. Não que a Farsul também não represente os demais, mas estes são representados apenas por essa casa. E é a maior parte do crédito. E se nós temos um problema de passivo circulante alto, é a maior parte do problema. Só que vejam o número de pessoas envolvidas neste crédito e o número de pessoas envolvidas neste crédito. Nós temos um Pareto aqui. Nós temos um Pareto. Aonde, se eu resolver este problema, eu resolvo a maior parte das pessoas, mas eu não resolvo a maior parte do problema. O problema continua existindo. E às vezes as coisas são trazidas de modo para atender este público aqui. Só que se nós colocarmos para debaixo do tapete este problema aqui, nós travamos não só o agro, mas o sistema bancário, o sistema cooperativo, as indústrias e assim por diante. E este entendimento é importante para entender não apenas o pleito, mas também o que tem vindo. Estes recursos, eles são separados em duas fontes. Uma parte é chamada de controlada, que é aquela que o governo determina o juro, e tem uma parte que é livre. Essa parte livre é um acerto direto entre o produtor e o agente financeiro,
um banco ou cooperativa de crédito. Todo o recurso controlado, ele tem uma origem que dá ao governo a possibilidade de travar o juro. O governo determina o juro, portanto, o juro será tanto. Só que não quer dizer que esse recurso seja do governo. Por exemplo, as principais fontes do recurso controlado é a própria caderneta de poupança e os depósitos compulsórios sobre os depósitos à vista, que é uma medida macroprudencial do Banco Central para combater a inflação. Ou seja, uma parte é dinheiro dos bancos e das cooperativas de crédito e a outra parte é dos bancos e das cooperativas de crédito. Ou seja, não é dinheiro do governo. Mesmo sendo controlado, não é dinheiro do governo. O governo aporta para ser emprestado como crédito rural o montante de R$0. E isso é importante ficar claro. Mas, como é uma fonte controlada pelo governo, como a caderneta de poupança ou os depósitos compulsórios dos bancos, o governo diz, olha, tu podes emprestar, é um crédito direcionado, mas ele não é um recurso, público que gera esse funding. Este recurso controlado, uma parte dele é subsidiado. Todo o Pronaf, 100% do Pronaf, da agricultura familiar, é subsidiado. Juro de 3% ao ano, subsídio, portanto. O Pronamp, uma parte dele é subsidiada, e os demais produtores, observem que a imensa maioria... A imensa maioria do crédito... A imensa maioria do crédito tomado pelos demais produtores tem uma origem livre. Livre. Quanto que é o juro nessa operação? Depende. Depende. O presidente Gedeão pode ter um juro. Eu posso ter outro. Seguramente o dele vai ser menor que o meu. Agora, é livre. Qual é o limite que pode ser tomado? Não tem limite, é livre. Qual é a diferença deste crédito para um crédito que uma empresa do meio urbano toma? Nenhum. É igual o que os senhores empresários do meio urbano têm. Livre. Pode pegar o quanto tiver capacidade de tomar, ao juro que o banco fizer a conta do risco. É isto. Então, vejam que é mais do que o dobro. Para os demais produtores, os recursos são livres. E este juro aqui, que é controlado, ele é tomado pelos produtores a um juro de 12%. Os senhores sabem quanto que paga uma caderneta de poupança. Ou seja, 12% é bem mais do que a caderneta de poupança. Consequentemente, o governo brasileiro não faz equalização de juros. É um direcionamento, é interessante, é bom, mas não é subsidiado. O governo brasileiro subsidia pesadamente a agricultura familiar. Isto sim. E assim tem que ser. Nós não estamos aqui fazendo juízo de valor. Estamos dizendo os fatos como eles são. Uma parte do recurso que é subvencionado, efetivamente, é para investimento. Esse sim. Mas não é diferente também das indústrias, do meio urbano, das empresas. Tem créditos no BNDES que são facilitados, mas não são exclusividades do meio rural, são para todos. Olhando aqui rapidamente Rio Grande do Sul, nós temos uma tomada de custeio de 30 bilhões de reais no último plano safra, no último ano. Ao todo são 52 bilhões de reais. Este valor é um valor que, de certo modo, ele já expressa algo que nós tivemos uma discussão com o governo, que já está vencida, mas por um momento o governo trabalhou com uma dívida de 80 bilhões, inclusive os meios de comunicação acertadamente publicaram a opinião do governo, nem podia ser diferente. Mas só olhando para este valor, os senhores são empresários, os senhores permitiriam
que alguém que toma 30 conseguisse se endividar a 80 se os senhores fossem agentes financeiros? Não, né? Agora, se eu trabalhar com uma dívida muito grande, o problema fica muito grande. Problemas grandes não têm solução e o que não tem solução, solucionado está. Então, a primeira coisa que nós tentamos trazer para a realidade é o tamanho do problema. Não é isto. Nós tomamos 30 bi por ano, a maior parte de custeio, e fazemos investimentos de 11 bilhões por ano aqui no Estado. 11 bilhões. Esse é o número oficial do Banco Central, independente do quanto são os anúncios no final das feiras. 11 bilhões é o que se toma no Rio Grande do Sul pelos registros do Banco Central, que é muito dinheiro. O Rio Grande do Sul, como governo do Estado, ele não investe 1. Nós investimos 11. Então, o que se faz num ano, em termos de investimento, o governo gaúcho precisa de 10, de 11 anos para fazer. Em alguns casos, se nós pegarmos as médias dos últimos anos, é que eu nem quero fazer isso, mas se nós pegarmos a média aí dos últimos 15 anos, aí o governo do Estado faz em 20 o que a gente faz em 1. Mas nem vou pegar uma média tão longa, vamos pegar uma mais curta. É 10 para 1, o que é bastante relevante. E esses valores tomados por programa, observem que também nós temos um padrão do maior valor ser os demais produtores e o maior número de contratos serem exatamente dos agricultores familiares, que são mais numerosos, mas a área deles somada dá uma área bem menor. No Rio Grande do Sul, nós temos uma agricultura familiar muito mais desenvolvida do que a média do país, por isso que há um equilíbrio maior do que a média do que nós observamos nos demais estados brasileiros. E pegando aqui o custeio, para os senhores terem uma ideia do quanto que isto importa na hora de plantar uma safra, nós temos que 46% da necessidade de crédito ela é satisfeita por crédito rural. Só que ou seja, 54% da necessidade não vem do crédito rural. Não vem. Vem de recursos próprios e outras fontes. Mercado de capitais, cooperativas de grãos que fazem operações no mercado de capitais, revendas de insumo que fazem operações no mercado de capitais, as indústrias, as multinacionais que fazem operações no mercado de capitais, pegam esse dinheiro e repassam para revendas e cooperativas. E uma parte desses 46%, como eu tinha dito, eles são livres. Ou seja, crédito rural mesmo, controlado, etc., é cerca de 30% da necessidade de crédito que o produtor tem. Então, aí eu vou me valer de uma frase do meu presidente. Eu não sei porque o governo já anuncia 1 trilhão logo. Porque o dinheiro não é dele mesmo. Então, anuncia o que quiser. Por isso que sempre um plano safra é recorde. Sempre o anúncio do ano é maior do que o ano anterior. Sim, porque ele não está colocando dinheiro, são os outros. Então, não existe compromisso. Isso não é uma crítica, quero deixar claro, isso é uma crítica, é só um modo de nós entendermos como que as coisas efetivamente funcionam no agro gaúcho. E nós, então, diante do que aconteceu, nós tivemos duas estiagens consecutivas no estado do Rio Grande do Sul. Nós, após essas estiagens, tivemos esse excesso de chuvas. O excesso de chuvas que gera enchente e consequente mancha, o estrago no meio urbano é muito visível. Agora, o estrago no meio rural, as pessoas às vezes acham que o problema é onde o rio passou. Uma lavoura que está pronta para ser colhida, chove 500 milímetros em cima, 600, 700, 800, até 1000 milímetros, como chegou a acontecer, concentrado em um mês, com a lavoura pronta para ser colhida, é game over. Lá na região do Presidente Rodrigo, foi inclemente o volume de chuvas, e justamente uma região, por estar mais ao sul, tinha muito pouco colhido naquele momento. A metade norte já estava mais colhida, a metade sul menos. E foi inclemente aquela quantidade de chuvas.
não precisou um rio passar para ter uma perda. E esta foi uma discussão muito importante que nós tivemos com o governo. O governo focou muito na mancha. Nós dizíamos que diferença faz um produtor que perdeu tudo porque o rio varreu, perdeu toda a sua lavoura, ou porque todos os grãos caíram do cacho ou da vagem. Que diferença faz? Isso é como discutir a morte de uma pessoa por pneumonia. Foi o pulmão esquerdo ou foi o direito? Não faz diferença nenhuma. O problema é que E aqui nós tivemos a mesma situação. E por conta disso, nós constituímos um volume de dívidas de curto prazo muito elevado. O que fez com que os nossos níveis de alavancagem fossem para razões perigosas. O nosso nível de liquidez baixou dramaticamente, o que já travou vendas de máquinas, como os senhores devem estar acompanhando, que as indústrias de máquinas agrícolas estão com layoff, estão com demissões e assim por diante. Nós tivemos uma série de problemas nesse sentido. Baixa liquidez travam os outros negócios. E tudo isso acontece por conta de um passivo de curto prazo muito elevado. Então, nós solicitamos ao governo que criasse uma linha especial de 15 anos. Mas, Antônio, 15 anos é muito. É muito quando nós temos uma fatura que a gente paga por mês. Agora, uma fatura do agro se paga por ano. Porque a safra ela é anual, ela não é mensal. Então, 15 anos é equivalente a 15 parcelas mensais num negócio urbano. Então, nós pedimos, com um juro subsidiado, sim, de 3%, e 2 anos de carência, nós criamos uma linha nova, para que o produtor pudesse acessar e ele fazer a transmissão do seu passivo circulante para um passivo não circulante, que aconteceria a partir dessa linha. Mas não foi isso que o governo acenou. Ele fez um conjunto de medidas provisórias, mais um decreto, mais uma resolução do Banco Central, que eu vou detalhar aqui rapidamente. Primeiro ponto, o governo deixou de fora 100% do montante fundado das dívidas da estiagem, das estiagens. Como eu mencionei lá no início, o nosso maior problema não foi o excesso de chuvas, foram as estiagens. Elas foram muito mais duras em termos de volumes de perdas e de endividamento. Ao deixar o volume de recursos da estiagem de fora, a maior parte do problema fica de fora. Em que pese a parcela que venceria esse ano entraria. Também o governo deixou de fora toda aquela parte de recursos livres, que, como eu mostrei para os senhores e senhoras, é a maior parte dos recursos para aqueles que não acessam o crédito da agricultura familiar. Os demais produtores, que é a maior parte do problema, ficaram totalmente de fora. Totalmente fora. Porque os recursos livres ficaram de fora. Só entrou a parte que é controlada, que é o menor problema. O governo também deixou de fora todas as operações que se enquadram em Proagro ou seguro. Porque ele fez o seguinte raciocínio: se recebe seguro ou Proagro, que é o seguro da agricultura familiar, não tem por que renegociar. Está certo. Só que eu não posso usar o termo enquadrado, eu tenho que usar o termo indenizado, porque se enquadrar não significa que recebeu. Mas isso o governo resolveu, inclusive atendendo uma demanda nossa. O governo também ele ofereceu um desconto, e eu acho que isso é importante os senhores terem em mente. O governo acena com um desconto, por exemplo, de R$5.000 para operações de investimentos. Nós achamos que é uma medida importante, não tenha dúvida, não queremos menosprezar este valor, mas uma colheitadeira custa 2 milhões. Então, esse é um valor muito desmedido para o tamanho do problema. E ele dá esse desconto para cada mutuário e não para cada operação. Então, para custeio, no máximo R$25.000 o que um produtor pode ter. Talvez, para muitos da agricultura familiar, esse desconto possa ser importante. Mas para a maior parte do problema do agro não é o desconto, é o prazo para se pagar. O governo também trouxe que vai fazer as medidas que lhe couber,
dentro de um limite orçamentário, que veio na última medida provisória, 1,9 bi. Nós achamos esse valor insuficiente. E uma vez ele sendo insuficiente, ele vai selecionar produtores. Alguns vão conseguir entrar, outros não vão conseguir entrar, porque dado o limite orçamentário de 1,9 bi. E isso nos gerou um certo desconforto, porque o governo ele alocou para fazer leilões de arroz, que para os senhores entenderem o que se trata, o leilão do arroz era o seguinte: o governo iria subsidiar os nossos concorrentes, comprando arroz de fora, para vender no mercado interno abaixo do custo de se produzir no Brasil. Você subsidia o concorrente e faz um dumping ao mesmo tempo. E para isso o governo alocou 7 bilhões e 200 milhões de reais. E é claro que as falas dos governantes elas são muito importantes, não tenha dúvida. Elas sinalizam, elas dão o norte. Agora, nenhum discurso público ele é mais fiel às intenções do que o gasto. O gasto é o retrato mais fiel do discurso público. E o governo alocou 7.200 para fazer um leilão, que prejudica os produtores gaúchos, porque a maior parte do arroz está aqui, e 1.900 para ajudar nesse processo de reconstrução, que nós entendemos ser um valor muito pequeno. Fizemos uma série de emendas, né, que foram apresentadas por estes parlamentares, deputados e senadores, e que aí então veio veio o decreto que ofereceu 20 mil reais, como eu mencionei, de desconto para os produtores, ou 30%, que acontecer primeiro. Saiu muito na imprensa que o governo daria um rebate, pagaria a fatura dos produtores até 30%, sim, até 30%, mas limitada a 20 mil. Que é um valor pequeno, para aqueles que não apresentassem laudo, para aqueles que apresentassem laudo era um pouco mais, era 25 mil, só que trazia uma figura do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que torna mais moroso o processo. Enfim, 5 mil reais para parcelas de investimentos, que são valores realmente muito, muito baixos. O meu tempo encerrou, mas não posso deixar de dizer para aqueles produtores que tiveram uma perda maior, acima de 60%, aqueles da mancha, aqueles que tiveram mais problemas, esses vão ter um recurso mais volumoso, 120 mil reais, para custeio ou para investimento, são valores mais significativos, só que eles vão ter que passar por uma outra comissão, que é uma comissão interministerial, além da municipal, a interministerial. E esta comissão terá até o dia 8 de novembro, que é um tempo que já tem que estar plantada a próxima safra, para fazer um listão dos produtores que vão receber este benefício. E não tem um recurso, se não tiver o teu nome na lista, azar, não tem para quem recorrer. E nós entendemos que, além do prazo ser muito elástico, ele é uma instância desnecessária. Os engenheiros agrônomos, os médicos veterinários, enfim, os profissionais técnicos, quando fazem um laudo, se eles fraudarem um laudo, o responsável é quem assinou o laudo. E nós temos tido uma prática de funcionar muito bem isso ao longo dos anos. O que nós temos hoje de concreto é um parcelamento de 5 anos, apenas para a parte de recursos controlados, que nós entendemos ser insuficiente, e nós estamos pleiteando, então, um período de 10 anos, já que os 15 não foram vencedores, pelo menos alargar para 10 anos, e incluir os recursos livres neste montante, acessando o Fundo Social, para que a gente possa ter não só os produtores familiares atendidos, mas todos os produtores rurais, independente do seu tamanho, independente de quem votou na última eleição, independente de qualquer coisa, porque todos enfrentaram o mesmo problema. Então, presidente Rodrigo, era isso que nós queríamos trazer para dividir com os senhores. Esses foram os nossos pleitos anteriores e o nosso pleito atualizado. Muito obrigado. Permanece aí que eu vou chamar. Por gentileza, eu peço no palco para dar continuidade a esse momento, para as perguntas, o presidente da Federação, Rodrigo de Souza Costa, e o presidente da Farsul,
Gedeão Pereira. Por favor. Por favor. Cumprimentos. Obrigado. Só difícil para mim ficar no meio de vocês. Duas federações. Cumprimentos, Antônio, parabéns pela abordagem, muito didático, como sempre, excelente. Acho que tem uma situação gritante nessa tragédia que a gente vem vivenciando no estado do Rio Grande do Sul, que é o apelo de empreendedores, tanto de pequenos comércios, de pequenos negócios, de pequenos produtores rurais, até grandes empresários, grandes indústrias, e médios e grandes produtores rurais, por financiamento, né? As pessoas querem se reerguer, elas não querem dado, elas querem se reerguer, elas pedem o valor financiado. E parece que nós estamos vivenciando hoje uma insensibilidade do governo federal quanto às condições desse financiamento. Porque, como tu bem disseste, não é razoável. A gente pegou muito aquele caso, eu cito como exemplo o caso do Lourenço, de Roca Salles, né? Passou pela tragédia de Setembro, numa propriedade de mais de 100 anos, tinha 4 hectares há 100 anos atrás, chegou a 29 hectares, um agricultor familiar, de repente, só para o telhado da casa, nunca tinha chegado água nem perto da sede, nem perto da suinocultura, perde todos os bens, perde os insumos. E aí ele comentando, que me chamou a atenção, ele tentou se reerguer de novo, porque era um produtor capitalizado, e investiu de novo, fez a lavoura, e aí veio de novembro e ele perdeu todo o investimento na lavoura de novo. E aí ele fez de novo a lavoura atrasado, isso é a realidade de muita gente, no arroz, inclusive, né? Plantou atrasado e aí a lavoura se estendeu até maio e a enchente de maio pegou e encheu a lavoura dele de novo. Então ele perdeu a estrutura física, a capacidade produtiva, perdeu os insumos, o adubo, perdeu o investimento. Ele está com duas safras investidas na lavoura, os insumos da primeira que ele perdeu, insumos de 3 safras, né? Que ele perdeu sem... Como é que vai se fazer um... Então, eu até te pergunto, na última conversa, eu acho que ele tinha comentado que venceria... Não, foram prorrogados até 15 de setembro, não sei como é que está essa situação. E se nessa proposta que nós estamos fazendo, nós vamos ter com o presidente Gedeão hoje uma reunião com as federações e com o Randon e com o Gerdau hoje, às 14h30, tentando fechar um documento com 5 propostas aí, talvez para irmos todos a Brasília, um bloco coeso, né, já com diagnósticos mais aperfeiçoados, já mais próximos da realidade e adequando ao que ao que a gente enxerga espaço, né? Mas na questão dos juros controlados, que valor vocês estão mais ou menos imaginando hoje? Vocês já fizeram uma proposta, porque se falava em 15 anos com 3%. Então, acho que até posso passar a pergunta inicialmente para o presidente Gedeão e depois para provocar o nosso panelista. Não, Rodrigo, em primeiro lugar eu quero agradecer, e não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu converso todos os dias com a Torre da Luz. Mas eu quero agradecer muito, viu, Simone também, foi parte disso, a presença da Federação aqui na Farsul, durante a maior marca do estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter. Não tem marca maior do que a Expo Inter, que significa Estado do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, a presença da Federação, e ontem conversando que nós, os dois, Federação e Farsul, foram agraciadas com o prêmio Guri, da RBS, prêmio muito importante, diga-se de passagem, justamente por as ações em cima deste problema muito sério que tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E antes de uma conversa conosco, nós descobrimos que a Farsul é apenas 4 meses mais velha que a Federação. E, dias passados, a Federação foi fundada na minha cidade, em Bagé. Quando ela comemorou 75 anos, comemorou lá.
Hoje as duas entidades estão com 97 anos, portanto, há 3 anos do centenário, e acredito que também sejam das entidades mais antigas do Brasil, desse nosso país continental. Então, é muito honroso para nós, Rodrigo, vir este almoço da Federação aqui dentro para dentro da nossa Federação da Agricultura, que somos co-irmãos importantes, temos uma unidade de pensamentos, e, aliás, não é com a Federação, com todas as entidades empresariais, Fiergs e FEComércio também, acredito que nós estamos atravessando um momento muito interessante de unidade das grandes entidades empresariais desse fantástico estado que nós temos na mão, que é o estado do Rio Grande do Sul. Mas o Antônio da Luz tem trabalhado incessantemente, e nós vamos estar recebendo aqui na sexta-feira, para o almoço, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estará almoçando conosco e depois estará reunido com o sistema financeiro, com as cooperativas e com os produtores rurais, justamente no sentido de trazer mais algum anúncio que ainda me parece que nós não temos ainda ideia, não podemos nos antecipar, mas ainda será mais uma etapa desta caminhada que está sendo muito difícil. O governo federal está tendo muita dificuldade para entender a importância do socorro à agricultura. Vamos ver o seguinte, se 40% do 40% do PIB do Rio Grande do Sul é agronegócio, e um dia eu conversando com o Daniel Randô, precisava comprar um caminhão dele, caminhão não, um bitrem dele, digo, e ele tinha, não, eu só posso entregar daqui a 6 meses, quando nós estávamos bem no auge, soja R$200, né? Vamos ser claros. Aí ele diz, eu digo, Matia, eu sou teu amigo, cara. E por que 6 meses? Porque vocês é que estão comprando. Ou seja, porque aí, quando a gente fala no agro, aí nós lembramos, é trator, é máquina agrícola. Não, minha gente, o agro não é só trator e máquina agrícola. E assim mesmo, 62% desta indústria está aqui no estado do Rio Grande do Sul, originada pelo agro do Rio Grande do Sul, porque é o primeiro agro do Brasil, e o agro brasileiro saiu com o povo gaúcho que migrou daqui para outros estados da Federação Brasileira. Então, o agro também são as carrocerias do Randon, do Guerra, dos concorrentes dele. O agro também é indústria química, que eu não sei se não é maior que a indústria de máquina agrícola, porque eu não compro trator todos os anos, mas todos os anos eu tenho que usar químico na lavoura, porque a agricultura orgânica, ainda que a respeite, são produtores rurais também, ela nem se compara sequer com 1/10 do tamanho da agricultura convencional, e hoje o mundo nunca teve numa fase tão importante em termos de oferta de alimentos e menos famintos em relação a outros anos do passado, e é bom relembrar, e nós temos colocado isso ao governo federal, que no tempo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, quando se fez a securitização no agro brasileiro, que a dívida era quase que insuportável, o país produzia 70, 80 milhões de toneladas de grãos, e após a securitização, o agro brasileiro fez assim, ó. E o agro brasileiro, é bom que vocês saibam, é corresponsável pelo crescimento da China. A China vinha crescendo 10% ao ano. Para que vocês entendam o processo, e eu assisti isso nos 50 anos, com o vice-presidente Alckmin lá na CNA, na COSBAN, 50 anos a relação Brasil-China, em que a China crescendo 10% ao ano, trazia uma Argentina por ano para o meio urbano, as pessoas deixavam de viver da subsistência rural, passavam a viver, mas só que o campo chinês não tinha condições de sustentar essas pessoas na cidade. E aí o que aconteceu? Há uma coincidência do crescimento chinês com o crescimento da agricultura brasileira. É paralelo, ou seja, um criou uma interdependência do outro. E colocado isso, aconteceu aqui no Brasil, após a securitização, que o Brasil saiu de importador de alimentos, que nós éramos importadores até 97, exportando, passando de 80 milhões para 314 milhões de toneladas, e nos diz o Antônio da Luz, se não nos atrapalharem, é o UDR da vida, aprovado, e eu vou ser direto, aprovado pelas Marinas da Silva da Vida, provavelmente o Brasil, em 2045, será a maior agricultura do mundo, que é o que nos diz o nosso economista. Portanto, se viesse algo parecido de securitização para o agro gaúcho, com certeza isto não é despesa pública, isto é investimento. O país passaria a investir em alguém que já respondeu, porque essa agricultura brasileira é feita pelo mundo rural. Então, Antônio, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer,
Já fiz o meu discurso aqui de agradecimento, porque todos os dias nós discutimos esse mesmo tema. O Antônio me dá aula de economia, um dia sim, um dia não da semana, porque ele senta na minha sala e é assim que funciona. Obrigado, Antônio. Cumprimentos, presidente Gideão, pleno acordo. Eu acho que, então, para umas colocações finais do Antônio aqui, qual é a medida emergencial? Porque eu vou na mesma linha do presidente Gideão, né? A gente tem a indústria, mas toda a indústria da carne, a indústria da soja, a indústria do arroz, a indústria do maquinário, no Rio Grande do Sul ela é muito dependente da geração de riquezas. A gente vinha conversando ontem sobre isso, sobre seguros, né? Quando se perde por estiagem, como se perdeu o milho, né? Se tem um problema gravíssimo em toda a cadeia produtiva da proteína animal, de frango, de suíno, que as cadeias produtivas que agregam valor no Estado, se viram aí por falta de ferrovias, incapazes de trazer... O frete terminava saindo mais caro do que trazer o milho do Centro-Oeste para cá, né? Então, a nossa preocupação é que, se a gente tira o elo... Rodrigo, aí o Daniel não vem de caminhão. Também? Bem devagar. Mas essa preocupação é quando a gente está perdendo vários elos, né? A gente perde o elo da produção agropecuária, aí perde o elo, a cooperativa Dália falando, olha, fomos afetados. Então, a nossa preocupação hoje é que sobre cada elo das cadeias produtivas gaúchas, um elo está sendo penalizado, está sendo retirado se não houver financiamento à altura da magnitude desta tragédia. Essa é a nossa preocupação. E com juros compatíveis, né? Porque a gente enxerga, não, fulano não está conseguindo, aí vai conversar com ele. Não, estamos discutindo lá 10,75% ao ano. E aí eu olho outros produtos, a gente tem lá Inovagro a 8,5%, né? Eu digo, poxa vida, mas tantas situações para inovação, a gente tem juros mais baixos e a gente não consegue, para resgatar produtores rurais que tenham expertise, justamente no país que fez a maior reforma agrária do mundo, que assentou mais de 1 milhão de famílias, que desapropriou 80 milhões de hectares, boa parte dessas famílias teve que ser ensinada a produzir. Aí tu olha para um pequeno agricultor familiar e aí tu vai socorrer essas pessoas com crédito, emprestando dinheiro. Não estamos falando nem dinheiro dado a fundo perdido, mas as pessoas estão pedindo socorro, dinheiro emprestado a juros fixos, com carência. Então, eu acho que qual seria o desafio nosso nesses 10 anos, já que os 15 anos já nos foram negados, né, para tentar resgatar o que nós pudermos das cadeias produtivas? Presidente Rodrigo, eu vou pegar e vou tentar linkar a fala do presidente Gideão na tua pergunta. O Brasil hoje, ele é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós temos esse papel no mundo. Nenhum país ele é tão importante para a alimentação de terceiros países do que nós. Nós somos um país que, como já disse o presidente Gideão, saiu do importador de comida, a gente importava comida. Nós tínhamos a necessidade de ter uma CONAB, que é uma Companhia Nacional de Abastecimento. Hoje não tem necessidade nenhuma, porque nós somos o maior exportador. Nós não temos mais o drama do abastecimento. E isto foi algo muito rápido. E todas as vezes que nós olhamos a taxa de crescimento do Brasil, parece mentira, assim, a gente conta, parece estar mentindo, mas o Brasil levou 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos. Mas nós levamos 20 para produzir outros 100 milhões, para ir para 200. E nós levamos 8 para acrescentar os outros 100, para chegar a 300. Ou seja, nós estamos agregando 100 milhões de toneladas num tempo cada vez mais curto. E isto faz com que, todas as vezes que nós ampliamos a nossa produção, nós sobrecarregamos a infraestrutura. O Brasil, se investisse só para atender as necessidades do agro atuais e os de crescimento dos próximos anos, não estamos nem olhando a curva longa, olhando a curva curta. Olha, dá para o Brasil aí crescer 5%, 6%, 7% ao ano, a base de investimento, só para atender uma demanda que já existe, de tanto que esse negócio cresceu e tem espaço para crescer.
Só que tudo isso foi construído à base de crédito. Quando o produtor ele toma este crédito que eu mencionei, ele não pega esse dinheiro para botar debaixo do colchão. Ele vai comprar, vai fazer investimento em máquina, ou ele vai comprar insumo, vai comprar fertilizante, vai comprar químico, vai comprar peças de máquinas, vai comprar implemento rodoviário, vai contratar pessoas, ele vai jogar esse dinheiro na economia. E nós construímos uma economia gaúcha que tem no grão o seu principal combustível. As nossas principais indústrias são movidas a grão. A indústria de abates é movida a grão, que é a maior indústria do Rio Grande do Sul, em complexo, em faturamento. Indústria de ração, indústria de máquinas agrícolas, esmagamento de soja. Essas são as maiores indústrias em faturamento do Rio Grande do Sul. São movidas a grão. Então, eu não posso travar o desenvolvimento do grão, porque eu travo todo o resto. E aí eu termino te dizendo o seguinte, sabe quanto é que custa para o governo federal destravar a maior parte do dinheiro que é os demais produtores? 250 bilhões de reais. Eu não posso acreditar que a gente não merece 250 bilhões de reais. Milhões de reais. Milhões. É isso que o governo está gastando com os demais produtores. A despesa efetiva, o investimento... Do 1 bi 900, 250 milhões é para a maior parte do problema. Eu não posso acreditar que esse seja o nosso tamanho. Não precisa dizer que é absolutamente insuficiente, né? Muito obrigado. Queria, então, nós temos o horário para fazer as homenagens agora, e aí eu queria só agradecer a parceria com a Farsul. Para nós é uma grande honra estarmos na Expo Inter, dentro da casa da Farsul, dentro da casa dos produtores rurais. Para mim, especialmente, que sou produtor rural, vivo disso, né? Então, é uma grande honra para nós essa parceria e essa celebração que nós fazemos aqui, pelo simbolismo que representa da nossa união. E eu diria que mais do que isso, até mais do que um simbolismo, hoje às 14h30 teremos, inclusive, efeitos políticos disso, que estaremos todos juntos, como estamos fazendo há anos, articulando e tentando buscar soluções, talvez indo a Brasília, para tentar sensibilizar o governo federal da importância para todos nós, enquanto nação, de não abandonarmos essas pessoas que foram vítimas dessa tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Antônio da Luz, muito obrigado pela tua palestra. Parabéns, muito obrigado. Rodrigo, eu só quero... Parabéns, Antônio. Parabéns. Eu só quero pedir licença, porque a minha agenda já está tininha ali me buscando. Não vou estar aqui, mas quero deixar o meu cumprimento pelas pessoas que vão ser agraciadas aqui pela 12º Prêmio Vencedores do Agro, 8º Prêmio Elas do Agro. Parabéns a todos, que eu não sei quem são, evidentemente, mas parabéns a quem será agraciado aqui na nossa casa. E quero dizer, antes de sair do recinto, que a Farsul te pertence, né? Sim. Assim como a Federação também me pertence, porque tudo é nosso. Obrigado, gente. Bem, vamos prosseguir com a nossa programação. E nós agora, na sequência, vamos prestar uma homenagem. Acho que isso podia ficar, presidente, por favor. Então, eu quero convidar ao palco para fazer a entrega de uma placa em homenagem a uma pessoa que vocês não sabem. Peço a gentileza. Por favor, vice-presidente de integração da Federação, Rafael Goelzer, por favor. Por favor, meninos, só um pouquinho que nós não terminamos. Nós temos ainda algumas homenagens. Nesse momento, então, nós vamos homenagear o vice-presidente de uma regional, que foi o que maior número de inscritos teve no Vencedores do Agro e Elas no Agro na edição deste 2024. Vai receber das mãos do nosso presidente e do nosso vice-presidente. Eles estão aqui todos e não sabem qual deles vai subir ao palco. Mas eu sei. Conto.
Vice-presidente regional do Vale do Taquari, Renato Scheffler. Vamos fazer a foto. Os outros que não ganharam podem aplaudir, não fiquem com inveja. É isso, é bonito, é bonito. E assim nós vamos dar agora, a partir de agora, por favor, senhores, início à cerimônia de premiação dos agraciados da edição de 2024. Já fica, né, presidente? O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro é um evento focado no agribusiness, que reconhece o mérito, divulgando os cases de sucesso de todos os setores das cadeias produtivas do agronegócio no nosso estado. É um reconhecimento àqueles que se destacam em suas áreas de atuação, no antes, no dentro e no depois da porteira. ESG e Elas no Agro. Vamos lá. Vamos falar sobre a comissão julgadora. Elas foram capitaneadas pelo nosso vice-presidente, Rafael Goelzer, e ela, nesse processo todo de escolha dos agraciados, foram e fizeram parte dessa comissão. Luiz Otávio Amaro Silveira, Ministério da Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto da Silva, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Fábio Avancini, do Sistema Farsul. Fernanda Maia, do BRDE. Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa, membro do Conselho Agrosustentável. Clarice Vaz Emelbock, da Emater RS Ascar. Rodrigo Riso, do Senar RS, Aline Balbinotto, do Sebrae, Felipe Valério Amorim, do Cicobi. Todos eles participaram. Aplauso a todos neste momento. Senhoras e senhores, o troféu Três Porteiras do Agronegócio, oferecido aos premiados, é uma obra da artista plástica Ângela Pettini. Três Porteiras do Agronegócio representam a integração dos setores envolvidos nos processos qualificados, inovação tecnológica e também desenvolvimento. Semear, identificar alternativas, viabilizar tecnologia, desenvolver estratégias de produção e gestão simbolizam o agronegócio, ou seja, simbolizam o futuro. Vamos, então, dar início às entregas, àqueles que foram agraciados nessa 12ª edição do Prêmio Vencedores do Agronegócio e 8ª edição do Prêmio Elas no Agro. Vou informar a todos os senhores agraciados, todos os cases dos agraciados estão disponíveis através da leitura do QR Code que se encontra sobre as mesas, ou ainda no site da Federação. Começamos, então, vamos conhecer o vencedor da categoria Antes da Porteira. Prêmio vai para Raingent, Tecnologia e Higienização. É difícil. De Teutônia, com o case secante para camas pecuárias. A empresa do Vale do Taquari desenvolveu o produto BetSec 600, que utiliza nanotecnologia e possui uma alta capacidade de retenção de umidade em camas de bovinocultura, suinocultura e avicultura, reduzindo, assim, o consumo de serragem e os custos associados à manutenção. Além disso, após a sua ação, o BetSec 600 se transforma em uma fonte de cálcio, proporcionando mais valor à cama que pode ser utilizada como adubo, fechando o ciclo com um benefício ambiental significativo. Por favor, subir ao palco para receber a sua... Por favor, a sua premiação, por favor. Vou, por gentileza, o Leonardo Busato, diretor de planejamento do BRDE, para que ele, junto com o presidente, faça a entrega do troféu Três Porteiras. Gisele
Milhos, que é a agraciada, é sócia-diretora da Heingen, Tecnologia em Higienização. O microfone está à sua disposição. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigada muito especial à Federação pela iniciativa e manutenção deste prêmio, que, com um olhar tão abrangente, incentiva todos os setores de produção do agro. Obrigada especial à comissão julgadora e também ao André Collin, senhor André Collin, que é o coordenador e responsável pelo setor de desenvolvimento e inovação da Heineken. Mais do que merecido, o prêmio é nosso. E quero dizer a todos que esse prêmio ele não é para nós a linha de chegada. Ele é um combustível para que continuemos desenvolvendo, inovando, contribuindo com o setor do agro e a economia do nosso Estado. Muito obrigada. Vamos agora à próxima categoria dentro da porteira, com o case Enoturismo, o extraordinário por trás da garrafa. A vinícola Cainelli de Bento Gonçalves é a vencedora desta categoria. O projeto da empresa da Serra Gaúcha destaca o sucesso na fidelização de clientes por meio de experiências únicas que vão além da venda de vinhos, com foco em compartilhar história, cultura e tradição. Obrigada. O projeto tem atraído mais de 15 mil visitantes anualmente, consolidando, assim, a marca e trazendo um impacto financeiro. Durante a vindima, por exemplo, cerca de 1.800 pessoas participam da colheita e da pisa das uvas, reforçando, assim, o enoturismo como uma experiência rica e envolvente. Para acompanhar o presidente da Federação na entrega do troféu Três Porteiras, eu quero convidar o presidente do Sicob, Rui Schneider, por favor. E para receber o troféu, convido o senhor Roberto Cainelli Júnior, diretor-geral da Vinícola Cainelli. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a um amigo empreendedor lá de Bento Gonçalves, César Anderli, também vice-presidente da Federação, que nos relembrou e nos colocou, e nos pressionou para se inscrever no prêmio, e agora estamos aqui agraciados, então muito obrigado. Com grande alegria e gratidão que a gente recebe esse prêmio. Eu acho que ele é um símbolo não só de trabalho, de resiliência da Vinícola Cainelli, mas um símbolo de trabalho e de resiliência desse setor, do agronegócio. Então, é uma homenagem além da Cainelli, mas ao agronegócio gaúcho. É uma honra muito grande para nós estar recebendo isso. Agradecer à Federação, presidente, por promover ainda mais esse setor, nesse momento tão atingido. Não só isso, mas como a gente viu o setor tão importante para o Brasil, tem que ser ouvido. Então, parabéns e obrigado por isso também. E, por fim, para finalizar, queria deixar uma mensagem a todos vocês dessa parte que nos cabe, que é o setor vitivinícola dentro do agronegócio. Falava, e tal, o Jorge Gerdau aqui sentado, e um dia o Jorge, que é um símbolo de excelência de uma indústria gaúcha, num jantar ele me perguntou, e o setor do vinho como está? E eu pude dizer para ele que nos últimos anos o setor do vinho brasileiro coleciona mais de 2.000 medalhas de ouro internacionais. Só de ouro, sem falar do bronze, da prata e de todas as outras premiações.
Então, queria dizer para vocês, se orgulhem dessa parte do setor agrícola brasileiro, consumam vinho brasileiro, que bem como todas as outras áreas do nosso agrícola, está batendo de frente a frente com todas as regiões do mundo. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar. Então, um brinde com vinho gaúcho, com vinho brasileiro, ao agro gaúcho. Obrigado, pessoal. E a vencedora da categoria Depois da Porteira é Gramado Colônia, Prefeitura de Gramado, um programa municipal de apoio à agroindústria familiar. A iniciativa oferece suporte completo para a criação e legalização de agroindústrias familiares, com auxílio em áreas como tributação, licenciamento sanitário e ambiental, além de promover a formação continuada a apoiar a comercialização dos produtos. Com essa desburocratização, novas agroindústrias surgem anualmente, fortalecendo tradições locais e incentivando a permanência dos jovens no meio rural, enquanto setores como gastronomia, artesanato e turismo rural ganham um novo fôlego. Pensei que era brilho, né? Fôlego. Para acompanhar o presidente Rodrigo na entrega do troféu, eu quero convidar ao palco a superintendente comercial da Icatu Coopera, senhora Josiana Schneider. E para receber, convido o senhor secretário da Agricultura de Gramado, Eliezer Lima. Parabéns. Que alegria, presidente Rodrigo. Queria cumprimentar todos os presentes. Cumprimento o representante lá da nossa região, lá de Gramado, Silveirinha. E hoje, Magda, nós trouxemos um pessoal de peso lá de Gramado para receber essa premiação tão importante para nós. Nós trouxemos a Janete, que é da Emater, representante da Emater, que trabalha tanto lá com o nosso interior. E também a nossa rainha da Festa da Colônia, que também representa o nosso interior lá, representa uma festa que está no 34º ano de Festa da Colônia de Gramado. E Gramado não é só turismo na área central, Gramado é turismo no interior também. E esse prêmio, presidente Rodrigo, representa muito bem como políticas públicas que os municípios fazem, o quanto eles fazem o fomento e o quanto isso é importante no dia a dia das nossas propriedades no meio rural. Hoje foi falado tanto do agro aí, parabéns à vinícola, o quanto isso, uma política pública que justamente desburocratiza, né, todo o processo, e o Gramado Colônia é isso. Ele começa desde do produtor que produz o moranguinho, por exemplo, ou que produz embutidos, ou que produz vinho. Ele faz todo o processo burocrático gratuitamente, desde a terraplanagem, desde o acesso à propriedade, desde o tabela nutricional, manual de boas práticas, projeto arquitetônico, licenciamento ambiental, tudo, só com o alvará pronto. Isso, hoje, Gramado tem mais de 100 agroindústrias. Olha a importância de um projeto, né, de uma política pública e quanto ela representa, né, Janete? Então, a gente está muito feliz, mais feliz pelos nossos agricultores. E quando vocês iam a Gramado, visite a Casa do Colono. A Casa do Colono, ela tem todos os produtos, tudo que é produzido no interior está na Casa do Colono. Visite os fornos de Gramado também e visite o nosso interior. Visite Gramado. Muito obrigado, estamos muito felizes de estar aqui recebendo essa premiação. Muito obrigado. O nosso prêmio agora vai para a categoria ESG. E o vencedor da categoria é Agropecuária Zambiase, de Coqueiros do Sul, com o case do desafio da sucessão ao plano de continuidade familiar.
O projeto surgiu da necessidade de facilitar o processo de sucessão familiar na propriedade, priorizando a convivência e o diálogo entre as gerações. Iniciada no ano de 2017, o plano equilibrou conhecimentos acadêmicos e experiência prática, resultando na harmonização familiar e na continuidade do negócio. O sucesso é refletido nos números de 2017 a 2023. A produção de leite mais que dobrou, passando de 274 mil para 651 mil litros, com investimentos de mais de R$900 mil na propriedade. Quero convidar o senhor Ricardo Melnick para acompanhar o presidente da Federasul na entrega do troféu. E para receber o troféu, convido ao palco a produtora de leite e sucessora familiar, Larissa de Souza Zambiase. Parabéns. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a honraria, dizer que foi um presente receber essa premiação, estar aqui representando a minha família. Eu me chamo, então, Larissa de Souza Zambiase, tenho 26 anos, sou a mais velha de 3 irmãs, e essas 3 irmãs que estão dando continuidade nesse processo de continuidade familiar lá na nossa propriedade. Nós construímos um plano para isso acontecer e, por isso, né, o ESG, porque estamos atuando na governança e na reprodução social das nossas pequenas propriedades rurais. E aí, para nós fazer uma brincadeira, além de beberem vinho, por favor, bebam leite também. Muito obrigada, pessoal. Quem me conhece sabe que eu perco amigo, mas não perco a piada, né? Não precisava ter dito que tu era a mais velha da família. Não precisava, tá? Das 3 irmãs, porque é bem jovem. Falando em ela, né? E tão sincera e tão espirituosa que ela foi nesse palco, vamos agora à premiação daquela que é a categoria que encerra esse nosso evento. Senhoras e senhores, a vencedora da categoria Elas no Agro é De Intenso Laticínios de Soledade, com o case Adversidade, Inovamos Nossa Produção. A vencedora do prêmio Elas no Agro é uma propriedade de sucessão familiar, onde 2 jovens assumiram a bacia leiteira no ano de 2016. O casal transformou a produção inicial de leite com 5 animais e uma média de 12 litros por dia, em uma produção significativa de 35,15 litros por vaca até o julho deste ano de 2024. Durante a greve dos caminhoneiros, em 2018, inovaram ao transformar o leite em queijo, o que levou à criação da agroindústria de Intenso Laticínios. Reconhecidos por sua dedicação e inovação, foram cases de sucesso no projeto PISA, do Sebrae e Farsul, além de conquistarem prêmios importantes no ano de 2023, como a medalha de prata para queijo artesanal e medalha de ouro para doce de leite artesanal no concurso da AGL. Para acompanhar o presidente Rodrigo de Souza Costa, eu convido para fazer a entrega do Elas no Agro a nossa presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, Simone Leite. Por favor, que... E a diretora-presidente da Corsã, Samantha Takimi. E para receber o troféu, convidamos a sócia proprietária, senhora Heloísa Oliveira de Bona.
Meu boa tarde a todos. Estar aqui hoje, para mim, é um momento de muita felicidade e alegria, lembrando do nosso processo de chegar até onde estamos hoje. Gostaria de agradecer ao meu esposo por estar sempre ao meu lado, me incentivando, ele que também é o sócio proprietário. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco no processo da agroindústria para tornar ela o sucesso que está hoje e dizer que nós, mulheres, podemos chegar aonde a gente quer. Com muito conhecimento, a gente pode estar à frente da propriedade. Nós, a De Intenso, somos sempre pensando em trabalhar e trazer produtos de qualidade do campo para a mesa. Nós, mulheres, somos engajadas e organizadas. Mulheres trabalham no agro como força matriz para a criação de ambientes mais dinâmicos e crescimento dos negócios à frente da propriedade. Quero agradecer à Assis, que nos indicou a fazer essa inscrição no prêmio e dizer que, para nós, o prêmio Elas no Agro significa que nós temos força para estar à frente do agronegócio. Muito obrigada. Quero convidar os agraciados que retornem ao palco, por favor, para fazer a foto coletiva, por gentileza. E aí a gente aplaude todos eles de uma vez só também. Senhoras e senhores, Rafael Goelzer, por favor, o nosso vice-presidente também na foto, por gentileza. Agradecendo a presença de todos no Tá na Mesa e na 12ª edição do Prêmio Vencedores do Agronegócio e 8ª edição do Prêmio Elas no Agro. Agora vocês podem aplaudir todos eles, por gentileza, de uma vez só. E eu quero informar mais uma vez aos senhores que toda a nossa cerimônia está disponível no canal do YouTube da Federação. Não tem que ficar mais pro meio? Olha a inveja. Ok, aos nossos colegas, parabéns a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigada pela presença de todos, foi muito bom recebê-los todos e um parabéns e um abraço nos vencedores. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Insights nos direcionam a melhores escolhas, permitindo-nos ter uma visão diferente e fazer mais. Com a KPMG, você tem as pessoas e as tecnologias para identificar insights e transformá-los em ação. Agir com base em insights e ter as pessoas certas ao nosso lado possibilitam que as oportunidades estejam em toda parte. Deixe os insights revelarem novas oportunidades. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração.
Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado? E com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos, profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores e a inovação. São negócios, resultados, carreiras e a própria economia do Estado transformados a partir do fomento de conexões dinâmicas pela evolução do empreendedorismo. E você, já está criando conexões para se transformar de verdade? CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Juntos, a gente não se entrega. A gente ganha força, recomeça, volta a acreditar, volta a vender. A gente está do teu lado para te apoiar em cada momento desta reconstrução. Juntos, a gente supera. Sebrae. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas?
Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O que é isso pra você? Uma bergamota, uma tangerina, uma mexerica ou uma laranja cravo? Pode chamar de qualquer jeito, porque a gente entende os brasileiros. Entendemos cada detalhe, cada expressão, cada necessidade que só o nosso povo tem. Estamos juntos há mais de 25 anos. Nascemos aqui para levar proteção e incentivar sonhos. Investimos 100% aqui. Crescemos junto com o cooperativismo para fazer a nossa sociedade evoluir. E vivemos pelo futuro de milhões de brasileiros. Icatu Coopera é daqui, é pra ti e por vocês. Ela é uma, mas também é várias. Ela, a terra. Onde uma criança se encanta ao ver com curiosidade o trabalho da mãe e do pai, que lavram, plantam, criam, ordenham, colhem, que deixam como herança o amor por ela, esse amor vivo na família, esse amor pela terra. Sicoob, parceiro de gerações do agro. De onde vem a sua força? Do suor que escorre no rosto? Ou das raízes que se espalham por esse chão? Força é usar a cabeça para planejar e o coração para colocar os sonhos de pé. Viver tantas histórias com pessoas de diferentes culturas e identidades é o que faz a gente descobrir novos significados da força todos os dias. Steel, 50 anos de Brasil. A força para construir histórias.